Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me. Olá, hoje vindo para o trabalho eu estava ouvindo um podcast da Código Aberto. Aliás, recomendo um podcast muito interessante sobre marketing e seus afins. E a entrevistada era a Daniela Bianchi. Ela é diretora da Interbrand Brasil. E o que eu queria falar, na verdade, não é necessariamente do conteúdo dessa entrevista, mas sim que em determinado momento dessa conversa foi falado de uma abordagem que a diretora de RH do McDonald's utiliza no dia a dia, de que o que é mais efetivo, impor ou perguntar? Eu nunca tinha me atentado para isso. Que o modelo de gestão ao longo do tempo vem se modificando bastante. As organizações, principalmente as grandes organizações, vêm deixando de utilizar um modelo de imposição para uma prática mais participativa com as suas equipes, basicamente estabelecendo algum tipo de diálogo e conversa nas quais as duas partes possam chegar a um consenso e ter um resultado mais efetivo das suas ações. Obviamente que a empresa, a corporação tem um plano estratégico a ser seguido e essas conversas têm o intuito de chegar a um entendimento, mas tem como objetivo principal atingir os resultados esperados, ou seja, é um diálogo, mas com objetivo bem definido. E mesmo assim, há sempre algum certo exagero nessas conversas, tanto para o diálogo quanto para a imposição. E uma abordagem que eu achei bastante interessante, citada, foi de que ao invés de você impor ou buscar os acordos, por que não perguntar? E o interessante disso é que a pergunta conduz a respostas ou a buscas de respostas que estão direcionadas para o entendimento mais adequado. Exemplo, vamos imaginar que o objetivo fosse entender por que não são contratadas o mesmo número de mulheres para cargos em que tem um número maior de homens efetivados na empresa. E ao invés de criar-se uma norma e dessa forma haja uma imposição de cima para baixo na empresa, por que não fazer as perguntas certas? Por que não perguntar por que não está sendo contratados o mesmo número de mulheres para determinado cargo do mesmo número de homens? Você vai receber uma resposta. Em cima dessa resposta você faz uma nova pergunta. Em cima da resposta você faz uma nova pergunta. Em cima da resposta você faz uma nova pergunta. Ou seja, são ciclos de perguntas que vão direcionar para uma resposta de um resultado a ser trabalhado ou esperado, que é o de contratar mais mulheres para aquele cargo específico. Aí você deve estar pensando, mas qual a diferença efetiva entre isso e uma determinada imposição? É que quando você é obrigado a responder, você também é obrigado a pensar, refletir sobre aquilo. E você é conduzido a achar alternativas para que você tenha as respostas adequadas. Na prática, o que eu quero dizer com tudo isso é que quando você faz as perguntas certas,
as pessoas, as equipes, os profissionais, eles são obrigados a pensar um pouco mais sobre aquele assunto. E ao longo do tempo, eles acabam não sendo obrigados a cumprir determinada imposição, mas a perceber por que aquela sugestão está sendo feita e quais os benefícios e quais os fundamentos por trás daquela decisão. Assim, eu acho que o perguntar não é a maneira ou a abordagem definitiva e exclusiva para que nós utilizemos no nosso modelo de gestão. Mas eu acho que é mais uma que pode ser utilizada em determinado momento para que você busque fazer com que as pessoas reflitam sobre o direcionamento que está sendo feito. Deve ser usada junto com a imposição, que algumas situações são inevitáveis, e também com o combinar, que são os acordos feitos entre as equipes. Esse é o insight de hoje. Eu espero que com essa abordagem de perguntar, você consiga trabalhar assuntos mais complexos com a sua equipe, fazer com que eles entendam quais são os fundamentos por trás da decisão tomada e que isso te ajude a alcançar os resultados planejados junto à estratégia da empresa da qual você empreende, da qual você possa ser o gestor ou da qual você nesse momento pode estar trabalhando como profissional.